Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mesmo que ausentes quanto a corpo, estejamos juntos em um só Espírito, sendo igrejas sal e luz, estando entre as benditas ovelhas do Pai, em nome santo do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e estar servindo como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, como nós utilizamos do ministério de sorteios, porque nas verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações e vocês venham aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o Washington Silva, de Rio Grande do Norte, Natal, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Comentou: estava aguardando a sua live do apóstolo. E seja muito bem-vindo, estamos sempre aqui, pontualmente, com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h12, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e de 1h12 até 1h24, dando oportunidade para vocês interagirem e participarem dessa live. Então deixe seu primeiro nome, como Washington, a sua cidade e o seu estado, e participe conosco, interage nessa live também, a partir de 1h12 da madrugada. Então vamos agora à ministração de uma oração, para darmos início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a tua maravilhosa paz, graça e alegria, para libertar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam
possam ser ainda mais abençoados. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet alcançar, removendo toda obra da carne ou do maligno e transformando e edificando cada coração através da tua boa, perfeita e agradável vontade, para que eles possam se tornar benditos amados do Pai, exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para você estar interagindo nessa live e recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, ao seu coração. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, além das orações que recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E agora estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Antes, o Marcelo Carvalho de Amazonas, Manaus, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. O Francisco José do Ceará, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que querem uma palavra do Senhor para o seu coração, já escolha aí o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois de segunda a sexta, além de orações, você estará recebendo sempre no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Primeiro, o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E lembrando que nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós sorteamos quais das lives que ocorreram no decorrer da semana serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda vocês tenham uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. E primeiro livro, o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa live. Livro de Jó, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Jó, capítulo 19. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Jó, capítulo 20, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, então interajam conosco deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora.
E se você quiser continuar recebendo orações, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, sendo fortalecidos pela tua palavra e se posicionando para batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. E joga uma frase. A palavra dele não tem poder nenhuma sobre nós. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, e graça, alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou lembrando sempre a todos vocês. O livro de Gênesis, capítulo 12. Aqueles que abençoar são abençoados. Aqueles que amaldiçoam são amaldiçoados. Então ele mal sabe o que ele acabou de puxar ele mesmo para a própria vida. Depois que acontece um monte de coisa ruim, fica falando, o que eu fiz? Deus esqueceu de mim, eu tirei pedra na cruz. E é necessário a gente sempre examinar que cada uma ação tem uma reação. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Isso que o homem semear, isso também se fará. Não existe maldição sem causa, exatamente. Vamos aqui à ministração do livro de Jó, capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 27. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? E não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 19 do livro de Jó é muito forte, porque aqui vemos alguém verdadeiramente confiando na justiça do Senhor. Mesmo em meio a toda a tribulação, a perseguição daqueles que se diziam ser seus amigos, que se diziam ser seus irmãos, oprimindo ele cada vez mais, e aquele reconhecendo que o Redentor dele jamais esteve morto. Então é necessário nós examinarmos sempre com muita atenção e cuidado que o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sempre vai agir ao favor daquele que o ama. E aquele que o ama é aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Aqui já falou, quem me dera que as palavras dele fossem escritas. E cá estão as palavras dele. Porque quando um justo deseja algo de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor concede aquele desejo. Por parecer ser algo pequeno, algo que parecia ser apenas para a diplomacia, umas palavras bonitas que ele soltou no calor do momento, mas o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, testifica a palavra daquele que, além de ser seu servo, se torna seu amigo. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E tudo que ele tem recebido do Pai, ele nos deu a conhecer. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor Jesus Cristo. E o momento da vinda dele chegará, e é necessário que ele nos encontre com as vestes brancas, remidas no sangue do Cordeiro, sendo igrejas puras, vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Então escolha seu número de 1 a 12 e se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações e uma palavra do Senhor ao seu coração. Próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 é o próximo a estar sendo ministrado, é o próximo que foi sorteado e estará recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4,
possui 4 capítulos, o livro de 2 Timóteo. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. 2 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa e poderosa palavra, haja o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave, que estiver de alguma forma interferindo, que essas pessoas recebam e pratiquem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para que eles possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, os fortalecendo nesta caminhada, para bendizer e exaltar mais e mais ao Teu poderoso e tremendo nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, no muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de 2 Timóteo, também muito forte para todos nós estarmos examinando. Pois aqui vamos agora trazer as palavras do Senhor Jesus para firmar essas palavras do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 13. Os filhos das trevas e os filhos da luz, o trigo e o joio, que por mais que os seus frutos sejam diferentes, é necessário que eles permaneçam juntos, mas não misturados. E aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro como que é necessário, mesmo que haja aqueles trazendo coisas da parte dele, da carne dele, da vontade deles, e pervertendo a fé de outras pessoas, não te dá o direito de fazer o mesmo. Porque hoje em dia muitas pessoas acabam desanimando na fé pensando: tá todo mundo errado, tá todo mundo pecando, todo mundo tem defeito, todo mundo é pecador, não existe igreja perfeita. E com isso, essa falsa aparência de
é uma aparência maligna. Não tem nem para dizer que tem uma purpurina cor-de-rosa, porque não tem. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado e começar a se posicionar. Ah, Milena, não acredito que eu consiga ter alcançado a perfeição. Então se esforça, tem bom ânimo, porque o Senhor foi bem claro. Ele é com aquele que se esforça, que guarda o seu mandamento, que pratica a sua palavra. Tá vindo aí meu lançamento dos meus 12 livros, que tá chegando, gente. Essa semana ainda os 12 livros chegam para cada um de vocês estarem examinando cada área e setor de suas vidas, criando alicerces sobre a rocha, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para que vocês venham ser vasos de honra, instrumentos para mais honra e mais glória do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, em cada um lar, comércio, veículo, cada coração, aonde você colocar a planta dos seus pés, seja sempre para exaltar ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor. Pois como aqui afirma, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E lá no livro de 1 João deixou bem claro que aquele que peca não conhece ao Senhor nosso Deus. Então é necessário que nós venhamos verdadeiramente nos lavar, sermos santificados pelo sangue do Senhor Jesus e nos posicionar como igreja de sal e luz, para que quando chegar o fim dos séculos, independente como, quando ou onde aconteça, Ele possa nos chamar: vinde a mim, benditos, amados do Pai. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem atenção em cada uma mensagem, anotem os versículos Anotem os versículos para examinarem nas Escrituras Sagradas e ajam como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouvem a palavra do líder e depois vão examinar nas Escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Esse é o dever e obrigação de todos nós como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então prestem atenção na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, quem não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade
caso necessário, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você já pode entrar também em contato diretamente conosco através do privado e já peça um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos. Todos têm acesso a recursos e condições e oportunidades para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, para mais informações, entre em contato conosco, sejam imensamente bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus. Interajam conosco nos comentários, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Escolha também o número de 1 a 7 e logo mais no decorrer dessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Jonas, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Jonas, capítulo 4, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Próxima oração a ser ministrada nesta madrugada, se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, e que essas benditas vidas ligadas conosco através dessa internet sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra da carne, do mal ou da religiosidade que estiver de alguma forma interferindo da tua palavra a alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós. Que haja as abundâncias e plenitudes de poderes, que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando e edificando cada coração, onde essa live alcançar, para que essas vidas que receberem com alegria a tua boa e perfeita palavra, possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. A Juliana, de São José dos Campos, São Paulo, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Jonas é tremendo, porque quando vamos lá no livro de Malaquias, capítulo 3, o Senhor Deus deixou bem claro que havia outras nações, outros povos em que o nome dele era temido. E ali ele estava questionando, no livro de Malaquias em todo si, ele estava questionando aquele povo que se chamava pelo nome dele, mas que não tratava de maneira correta as obras, os frutos, os ministérios que lhes havia sido concedido para administrar. Em nenhum momento o ministério foi entregue ao homem. O homem foi colocado no ministério para administrar de acordo com aquilo que o Senhor determinou. E aqui nós vemos nesse capítulo 3 de Jonas que não apenas o povo em si, como normal, mas sim ali entrou no meio a política. O rei decretou a todos que se convertessem do seu caminho. Gente, não foi aqui o Senhor não perdoou simplesmente porque eles se vestiram de pano de saco e cinza, começou uma choradeira, um jejum. Porque isso o povo de Israel fez diversas vezes. Mas aí entra aquele ponto. Provérbios 16, versículo 2. O Senhor sonda os nossos corações. Ele pesa os nossos espíritos. Naquele momento, ele não olhou para aquilo que os povos estavam vestidos, e sim para como o coração deles verdadeiramente estava revestido de arrependimento. Tanto é que quando afirma convertam-se do mau caminho, é deixando bem claro, deixa de praticar o mal. E quando o Senhor olha para dentro, ele sabe se a pessoa realmente não tem intenção nenhuma de continuar com aquilo, ou se ela vai pensar, tá, vou agora só dar enganada desse Deus e depois eu volto, como se nada estivesse acontecendo. Como infelizmente hoje em dia anda acontecendo dentro das igrejas. Faz um tratado, Senhor, se você me fazer, já começou errado, barganhando com Deus. Se você fizer isso, eu não vou fazer mais isso. O Senhor Deus, pela misericórdia dele, a bondade, vai lá, faz isso. Aí ele chega e fala e não faz. Ah não, Deus sabia que eu não ia fazer mesmo. Deus sabe do meu coração. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Não descredibilize a importância que há na misericórdia do Senhor para conosco, os seres humanos. Então se posicione como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, crie caráter e se converta do mau caminho. Não apenas de palavras, não apenas por atitudes vazias, mas sim em espírito e em verdade, como os verdadeiros adoradores que o Pai procura, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. Sejam muito bem-vindos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Então já siga ou se inscreva em nossas igrejas virtuais para continuarem recebendo orações. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Miqueias, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Miqueias, capítulo 5, para a sua meditação.
Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Sejam muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Compartilhem e façam a sua obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, divulgando essa obra, pedindo um de nossos templos físicos na sua região e se posicionando verdadeiramente para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que estamos aqui para ajuntar. Mateus capítulo 12. O Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que essas vidas conectadas conosco possam ser livres e louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor: congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Miqueias, já anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus para resgatar e restituir aquele povo que antes não era dele, mas que passou a ser dele verdadeiramente em espírito e em verdade. Deixando bem claro que eles largariam aquilo que era da parte da carne e começariam a semear, a trabalhar frutificando em um só espírito. Pois aqui deixou bem claro que eles iriam subir à casa do Senhor para que o Senhor os ensine os seus caminhos. Não era simplesmente para ir lá dar a opinião dele, o pitaco deles, fazer o que eles quisessem. Não, para que o Senhor os ensinasse os seus caminhos e que eles andassem nas veredas, ou seja, nos caminhos do Senhor. Não era apenas para ouvir, para aprender, mas também para praticar, para exercer aquilo que lhe foi semeado no coração. Pois lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus afirmou que aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática, esse é o prudente, edificado sobre a rocha, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. O Elber de Sorocaba, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus.
Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. E o livro sorteado para o rebanho bendito, sorteado, glórias ao nosso Senhor Deus, livro de 3 João, capítulo 1 e um único. Livro de 3 João, capítulo 1 e um único, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e do rebanho bendito par de número 4. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês, antes da ministração do livro de João, eu estarei apresentando a vocês uma palavra, uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá também. Nossa rede social você encontra já na descrição da live o link e horário das lives de nossa igreja virtuais, ministérios e canais. E quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu ouvir o início da mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade caso necessário para examinar versículo por versículo.
E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará conectado, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar diretamente em contato conosco no privado e pedir e já peça um dos nossos templos físicos na sua região. A pessoa está comentando que viver dói, viver em Cristo não. Então é necessário verdadeiramente porque Ele levou sobre si toda a dor, toda a ansiedade, toda a maldição, tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor Deus, o Senhor Jesus levou sobre si, para aqueles que vivem nele possam verdadeiramente alcançar a verdadeira liberdade, a plenitude de paz, graça, alegria e prosperidade que somente o Senhor nosso Deus é capaz de nos conceder. Então daqui a pouco eu estarei instruindo todos vocês a fazerem uma aliança com o Senhor Jesus, para que vocês recebam o jugo e o fardo dele, que é leve e é suave, para que vocês possam produzir frutos em abundância e receberem a plenitude da alegria do Senhor Jesus. Então vamos agora à ministração de uma oração para cada um de vocês. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. Que haja as abundâncias e plenitudes de poderes, que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo e removendo toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade, que estiver tentando interferir de alguma forma da Tua obra ser executada com perfeição e da Tua palavra transformar cada coração através dessa internet, para que eles possam ser livres e produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Frutos permanentes para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e o muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Então, todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estaremos respondendo as perguntas de vocês a partir de 1h12 da madrugada. Mas só estarei respondendo perguntas àqueles que estiverem deixado nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Agora vamos à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui novamente o Senhor trazendo um povo que não era povo dele, mas passou a ser povo. E aí vemos lá em Marcos capítulo 10, que o Senhor Jesus afirmou que aquele que abandonar tudo por amor dele, por amor do seu evangelho, certamente receberá 100, no mínimo 100 vezes mais em tudo, e o principal, no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Então é necessário que venhamos verdadeiramente nos revestir da palavra do Senhor, das armaduras celestiais, para que possamos enfrentar toda a cilada do inimigo, para que possamos ser mais que vencedores com o Senhor dos Exércitos pelejando por nós, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que vem da parte do ser humano. Porque é necessário que nós venhamos a lembrar que aquilo que o nosso coração deve guardar
é a sua palavra. E esse é um dos detalhes aí também que eu instruo todos vocês nos meus 12 livros que estão para ser lançados nessa semana ainda, para que todos vocês possam ser igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus e prosperar em todas as áreas e setores de suas vidas para a mais honra e glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Escolhem o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser semeado em seus corações. Livro de 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. 2 Samuel, capítulo 16. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Samuel, capítulo 17, para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. E o João Florentino, de Araguaia, Tocantins, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, escolha o seu número de 1 a 7, pois estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para o coração de cada um de vocês. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e alegria, nosso Senhor Jesus. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço ao Senhor que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada corpo, alma, espírito e coração, haja cura, proteção, purificação e libertação dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. E haja restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 14. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disser: amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 16 aqui do livro de 2 Samuel é muito importante para a gente estar examinando, porque
parecia ter ali uma boa aparência, uma aparência de justiça, segundo aos olhos de Simei. Porque ele acreditava que a palavra dele, a maldição que ele estava lançando contra o ungido do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, era mando do Senhor. Que Davi até ficou ali naquele meio termo de sabe se não sabe, mas uma coisa Davi tinha certeza, que se fosse da parte do Senhor, ninguém ia ser capaz de impedir. Mas se não fosse da parte do Senhor, o Senhor era capaz de transformar aquela maldição em uma bênção. Pois uma coisa que o tal do Simei não sabia, e que, ao causa de todas essas tribulações que vinham acontecendo, não era devido à casa de Saul, o que havia acontecido com a casa de Saul, porque o próprio Senhor havia destituído Saul e constituído Davi como rei sobre o seu povo. Isso aí foi a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, devido à iniquidade de Saul para com os princípios do Senhor nosso Deus. Agora, essa situação lastimável que Davi estava passando era fruto do pecado que ele havia cometido contra aquele homem justo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque Davi foi perdoado, ele não foi desvivido por causa do seu pecado, mas as consequências do pecado ainda vieram. Tanto é que o próprio Deus havia afirmado que a espada jamais se apartaria da casa dele, devido à injustiça que ele havia cometido contra um justo do Senhor nosso Deus. Então é necessário que a gente venha sempre medir as nossas palavras, as nossas atenções, pensar 1, 2, 3, quantas vezes, quantos números você conseguir contar. Se não consegue contar até muito, então vai até além disso, para que você possa verdadeiramente estar sempre agindo com prudência na palavra do Senhor nosso Deus. Como em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos aqui agora ao último livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Escolha o número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Números, que possui 36 capítulos. Livro de Números, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E tem novidade para vocês chegando aí, além dos meus livros, meus 12 livros que estão chegando aí essa semana para cada um de vocês. Nós teremos novidades também, que temos mais uma nova denúncia, que eu vou estar apresentando a vocês daqui a pouco, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, é uma meditação da palavra do Senhor nosso Deus ao coração de cada um de nós. Livro de Números, capítulo 27, para a nossa meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor, uma meditação de todos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração aqui de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem essa obra do Senhor nosso Deus para aqueles que precisam e necessitam. Lembrando que em algumas redes sociais a live fica salva. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco durante a madrugada, na live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, consumindo e destruindo toda obra do mal, da carne ou da religiosidade, toda semente de amargura que estiver interferindo de alguma forma da tua palavra ser semeada nesses corações e alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Números, capítulo 27, do versículo 17 ao versículo 23. Que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés:
Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 27 aqui do livro de Números, vemos o Senhor, o próprio Senhor, verdadeiramente obedecendo aos mandamentos, aos protocolos, às ordenanças, o tempo determinado que Ele mesmo ensinou a cada um de nós. Pois aqui nós vemos que, Josué foi escolhido pelo Senhor, já bastava isso, né? Não, o Senhor foi bem claro, envolveu ali o sacerdócio, envolveu ali a população, envolveu todo mundo, para que verdadeiramente cada um exercendo o ministério do qual ele foi constituído, viesse a cumprir aquilo que o Senhor já havia ordenado por intermédio de Moisés. Então é necessário que a gente veja que não podemos quebrar protocolo, ornamento, nem nos contrapor à autoridade que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, constituiu. Milena, mas eu sei muito mais do que o meu líder, mas você não tem o tempo que o seu líder tem. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado. O nosso sacerdote, no seu início da carreira do Evangelho, ele já tinha muito mais conhecimento do que todo mundo que estava ao redor dele, mas nem por isso ele deixava de se sujeitar às autoridades que o Senhor havia constituído. Que não é porque ele tinha conhecimento que ele já tinha a preparação e o tempo determinado necessário para que ele pudesse verdadeiramente receber não apenas o conhecimento, mas o discernimento, a sabedoria, a inteligência e o principal, o entendimento da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria no nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, cidade, estado, interaja conosco daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também estarei apresentando a vocês a nossa mais nova denúncia para mais um Glória ao Senhor Jesus. A Maria, lá de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Fiz assim sempre. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 3, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, se você escolheu o número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora, abençoados, eu estarei apresentando a vocês a nossa mais nova denúncia, em que basta você provar que uma só dessas, se não me engano são 10 afirmações, dessas 10 afirmações, para você provar que uma só delas é mentira com base na Bíblia Sagrada, para receber 500 milhões de reais em dinheiro, e que estamos oferecendo e não pedindo. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua.
Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais. 1. Confessa que é pecador. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3 a 9, João, capítulo 1, versículo 14 a 34, foco, versículos 29 e 30, Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17, João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas 6, versículo 40, João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus, capítulo 4, versículos 9 e 10. Mateus, capítulo 12, versículos 28 a 34. Foco, versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. Produção, me dá aquele papel ali, por favor. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 27 e Mateus 23, versículo 15. Vamos aqui ao número 8. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada. E ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículo 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto. Você nunca vai ser liberto. Cadê? Se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João 8, versículos 23, 24 e 34 a 36 e 44.
2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 19, foco 19. Gálatas 4, 1 a 4, foco 1 e 2. Hebreus 5, versículos 10 a 14, foco 13 e 14. João 9, versículo 39 a 41, Hebreus 13, versículos 7 e 17. Apocalipse 22, versículos 18 e 19, Lucas 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10 e Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas 24, versículo 45 a 49, foco no versículo 47. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Lembrando que precisa apenas de você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. E o Uziel de Macapá, Amapá, seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus. O Daniel de Brasília, Distrito Federal, também seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Antes de estar respondendo cada um de vocês, primeiro pausa para a hidratação. E abençoados. Vou fazer aqui agora um convite para todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí agora nos comentários, confesse ao Senhor Jesus publicamente. Mateus capítulo 10. Escreva nos comentários, eu coloque o seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, faça a seguinte leitura em voz alta. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E logo em seguida, continue essa oração, ainda de joelhos, em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando novamente que essa live fica salva. Quem não puder fazer essa oração agora, essa live fica salva. Você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade para verdadeiramente fazer essa aliança com o Senhor Jesus o Cristo. Agora estarei interagindo com vocês nos comentários. Lembrando, é necessário você deixar o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, aí nos comentários. E o Daniel de Brasília, Distrito Federal, comentou: fale um pouco sobre os anjos. Vi um vídeo hoje sobre as visões do profeta Ezequiel, bem interessante.
Então vamos lá. Os anjos são os nossos conservos. Então é necessário a gente sempre examinar com muita atenção e cuidado aquilo que realmente é necessário a gente saber sobre os anjos. Esse é um ponto muito importante, que eles são os nossos conservos e há legiões de anjos, assim como há legiões de demônios, há legiões de anjos também, até porque, né, lembra que caiu uma terça parte. E aí, cada um deles tem uma função, um ministério que o Senhor Deus o concedeu. E cada uma desses anjos, dessas legiões de anjos que existe, cada uma deles opera de uma forma diferente, em uma vida diferente, com uma circunstância diferente. Por exemplo, há anjos especificamente para aqueles que ministram a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tem muita coisa mais profunda aí que eu não posso entrar aqui agora em detalhes, mas que é muito importante a gente ver como que o Senhor nosso Deus preparou, cercou todos os lados para proteger aqueles que o amam, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Devemos lembrar que é muito mais anjo do que demônio. Só que, infelizmente, está faltando o verdadeiro adorador se posicionar. Então é necessário que venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que o Senhor possa enviar essas legiões de anjos ao nosso favor, operando verdadeiramente a palavra dele, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada e é fogo consumidor, para consumir e destruir toda a obra do mal, da carne ou do maligno, mas para exaltar e engrandecer ainda mais o nome do Senhor. E como o Senhor Jesus afirmou, através do Filho, o Pai é glorificado. Então é necessário que vocês venham interagir dessa live, porque aí já é uma forma de você trazer uma parte desses anjos verdadeiramente aí no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, seja onde for que você estiver. Então deixa no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado, o seu país, interaja conosco participando da live, tirando suas dúvidas. Para mais honra e glória no Senhor Jesus, fiquem sempre ligados aí na live, que é uma bênção para mais honra e glória no Senhor Deus, como o Ziel comentou ali. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. O meu Sara, ele comentou que o meu jeito e a minha voz é que traz bem pro coração. Não é meu jeito nem a minha voz não, abençoado. É o que eu estou falando. Isso sim traz o bem pro seu coração. A palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada. Não olhe para o vaso, foque no azeite verdadeiramente do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois é necessário que venhamos a reconhecer que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Porque eu podia ser a mais eloquente possível. Se eu estivesse falando um monte de besteira aqui, não ia ter paz em coração nenhum. Porque a paz não procede de mim. A paz procede daquele que habita em mim e pode habitar também em cada um de vocês. Basta vocês permitirem. Pois que, como ele afirmou lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele está à porta e bate. Aquele que, ao ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entrará e ceará com esse, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então é necessário que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz e a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E é muito importante também a participação de cada um de vocês. Então fale com as autoridades políticas, com os empresários, empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre cada uma de nossas obras, dos nossos projetos. Peçam para eles entrarem em contato conosco. Se for um morador de rua, entre em contato por eles. Já fale, tem um abençoado aqui verdadeiramente para trabalhar junto com vocês, independente do grau de escolaridade, das posses financeiras, segmento religioso de fé. Aquele que é pobre fica rico e aquele que é rico fica ainda mais rico, porque o Senhor nosso Deus não diminui, Ele acrescenta mais e mais em nossas vidas. Então entre em contato conosco no privado, tire suas dúvidas, peçam de nossos templos físicos na sua região, porque nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, como fé, amor e amar, em que o obreiro recebe salário, os necessitados têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos e empregos, e todos têm oportunidade, acessos e recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E todos têm a oportunidade de pregar, desde que preguem 100% as Escrituras Sagradas. Aguardo vocês nas próximas lives. A sabedoria do Senhor nosso Deus é loucura para os homens. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 no @Mileofertadim. Lembrando, essa semana ainda lanço os meus 12 livros para instruir todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.